Olá, gente querida! Hoje é quarta-feira, dia 27 de janeiro. Estamos na terceira semana do tempo comum. Vocês recordam que domingo passado foi o domingo da palavra. O Papa Francisco nos oferece um momento de refletirmos sobre o papel da palavra de Deus na vida dos cristãos. A partir de hoje, até sexta-feira, nós vamos ler o chamado discurso em parábolas no Evangelho de Marcos. Marcos organiza 3 parábolas neste capítulo 4, a parábola do semeador, a parábola do grão que germina sozinho e a parábola do grão de mostarda. E há também várias discussões sobre o porquê Jesus fala em parábolas. O texto de hoje é de Marcos, capítulo 4, de 1 a 20. A parábola do semeador e a explicação da parábola do semeador. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E em seu ensinamento dizia-lhes: escutai. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo. São inconstantes. Quando chega a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 60 por um, e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Minhas irmãs e meus irmãos, no Novo Testamento, tomemos de modo especial os Santos Evangelhos, nos Evangelhos há muitas formas literárias. Uma forma literária é o modo de se pensar, de se escrever ou de se dizer as coisas. A forma literária que temos hoje é parábola. É bem verdade que o texto é composto de 3 partes. A parábola do semeador, propriamente dita, vai até o versículo 9. Depois há uma reflexão sobre por que Jesus fala em parábolas, ou a explicação é um diálogo sobre o uso das parábolas, um diálogo de Jesus com os seus discípulos. E, por fim, a explicação alegórica da parábola do semeador. Vai do versículo 13 até o versículo 20. Dessa forma, nos evangelhos há muitos gêneros literários, ou melhor, formas literárias. Há cânticos, hinos, parábolas, discursos, milagres, apoftegmas, sentenças, controvérsias, os relatos da paixão, itinerários de viagem. Há muitos, às vezes é em modo narrativo, às vezes é poesia e assim por diante. Da mesma forma, nós, em toda cultura, em toda sociedade, há modos de se dizer as coisas. Você imagine se todo advogado hoje nós temos computador, se todo advogado, cada vez que fosse fazer uma petição, tivesse que escrever do zero, seria um trabalho horroroso. Hoje eles pegam no computador e mudam somente os dados, porque a petição é uma forma literária, está bastante estabelecida. Pois bem, a parábola é uma forma literária que está vinculada a uma grande forma literária do Antigo Testamento chamada mashal. A forma literária mashal envolve muitas outras coisas, envolve provérbios, envolve enigmas, envolve sentenças e envolve também parábolas, comparações, etc. Bom, Jesus então começa a ensinar os seus discípulos usando parábolas. Para isso, ele se senta na barca e ensina a partir da barca para que a multidão que está na praia, todos possam escutá-lo e vê-lo pregando. A parábola tem uma grande característica. 2 verbos são muito importantes. Ao mesmo tempo, a parábola revela algo do mistério do reino, mas, por outro lado, a parábola oculta. Estes 2 verbos são importantes. Algumas pessoas logo compreendem as parábolas, é algo quase que imediato e simples. A parábola pode revelar. Outras pessoas ficam aturdidas, não entendem nada. É por isso que é muito importante a frase que Jesus diz no versículo 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Obviamente, Jesus não está falando de uma capacidade fisiológica. Jesus está falando da atitude profunda do ser humano diante da palavra que ele proclama. É uma atitude de abertura para compreender, é uma abertura de sensibilidade para com o mistério do reino, ou pode ser uma atitude de fechamento. Para aqueles que têm esta atitude de abertura, a parábola revela. Para aqueles que estão fechados, trancados, empedernidos, endurecidos, a palavra oculta, a parábola oculta. Jesus então conta 3 parábolas. A parábola do semeador, a parábola da semente que brota sozinha e a parábola do grão de mostarda. Percebam que estamos neste ambiente agrário. A temática da semente está por trás. Na verdade, 3 coisas importantes se casam.
a missão do semeador, a qualidade, a força, a generosidade e a fecundidade da semente. E terceiro, a qualidade do terreno. O semeador é Cristo. A semente é a palavra de Deus. O terreno somos nós. Nesta parábola do semeador, o que está sobretudo em jogo é a qualidade do terreno. Que tipo de terreno acolhe a semente da palavra de Deus? O primeiro terreno, percebam que há uma gradação, há um crescendo. A primeira parte da semente nem cai no terreno, caiu à beira do caminho. Não vou entrar aqui no modo como os hebreus plantavam, cultivavam, como é que eles semeavam trigo e cevada. É até interessante conhecer para vocês entenderem melhor a parábola do semeador. Mas não vem ao caso agora. Bom, primeira parte da semente à beira do caminho, os pássaros comeram. Na interpretação alegórica que Jesus faz e que Marcos coloca depois da parábola, Jesus diz que Satanás roubou a semente da palavra de Deus. A segunda parte da semente caiu em terreno pedregoso. Na interpretação alegórica que Jesus dá, ou que Marcos oferece, Jesus diz que é alguém que recebe a palavra com alegria, mas não tem raiz profunda, é inconstante. Isto é uma pessoa que vai ao sabor do vento. Quando aparecem os primeiros sofrimentos, as primeiras perseguições, a pessoa não tem raiz profunda e ela logo abandona a palavra de Deus. A plantinha até nasceu, mas não conseguiu amadurecer e frutificar. A terceira parte da semente caiu em terreno entre os espinhos. Mesma coisa, a plantinha nasce, mas logo depois os espinhos sufocam a planta. Na interpretação alegórica que Jesus dá, estes espinhos que sufocam a plantinha são as preocupações do mundo, especialmente o desejo de riqueza, de dinheiro e as preocupações cotidianas várias. Finalmente, a última parte da semente cai em terreno bom e produz fruto à base de 30, 60 e 100 por 1. Essa é a parábola e a sua explicação alegórica. Jesus também nos ajuda a compreender aquilo que provém lá do livro do profeta Isaías. Vocês podem lá em Isaías capítulo 6, versículos 9 e 10, a chamada teoria do endurecimento. É muito interessante, não é que Deus queira, objetivamente falando, o endurecimento do nosso coração para não acolher a sua santa palavra. Muito pelo contrário, Deus quer que nós acolhamos a sua palavra e que façamos um processo de conversão. Mas Marcos constata, como o profeta Isaías também constatou, Isaías 6, de 9 a 10. Infelizmente, há pessoas que veem, mas não enxergam. Ouvem, mas de fato não dão atenção, não escutam, não compreendem, não acolhem. E por isso mesmo não se convertem. Esta atitude no tempo de Jesus é muito própria dos doutores da lei, dos fariseus e de outros líderes judaicos, mas também pode ser a atitude de todos nós, estarmos de tal modo empedernidos, endurecidos, a gente vê, mas não enxerga. A gente ouve, mas de fato não dá atenção, não direciona o ouvido, não escuta com docilidade. E por isso mesmo não há a conversão em nossas existências. O discurso em parábolas nos ajuda muito a compreender estes dois verbos: ocultar e revelar. Tudo vai depender da atitude com a qual nós acolhemos a sua santa palavra. E você, como é que você acolhe a palavra de Deus?
com o coração endurecido, empedernido, e por isso mesmo não dá atenção, não escuta, não acolhe e por isso mesmo não há conversão? Ou como terreno bom e generoso que faz a palavra germinar? Fique com Deus, com sua Mãe Maria Santíssima. Amanhã nós vamos continuar essa reflexão sobre as parábolas. Eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recorde que a palavra faz o coração arder e a Eucaristia nos lança para a missão.